Podcast. Com Elviro Rebouças. Bom dia aos empresários em geral, dirigentes da FCDL, CDL de todo o Brasil, aos telespectadores da TCM de Mossoró, aos meus amigos e minhas amigas. Esse é o podcast número 98 do dia 18 de maio de 2023. Santo do dia, São João I, Papa e Mártir, natural da região da Toscana, na Itália. João I, Papa de 523 a 526 da era cristã, teve que combater a heresia do arianismo. Para reatar as relações, o rei ariano dos godos, Teodorico, enviou a Constantinopla, mas no seu retorno o mandou prender em Ravenna, onde morreu São João I e é considerado mártir pela Igreja Latina. São Félix de Cantalício, religioso capuchino. São Félix do Porro nasceu em Cantalice, em Rieti, certamente em 1515, tornando-se capuchino. Foi um frade, pesquisador e místico e esmoleiro em Roma por 40 anos, até a sua morte. As notícias de economia da semana. Reabertura da China fará com que o Brasil deslanche. Para esta estrategista global, vencedoras terão enormes qualificação. Para Gabriela Santos, estrategista do JP Morgan, alta das bolsas americanas não é onda levando todos os botes, com foco sobre as grandes techs dos Estados Unidos da América. Ela acredita que a reabertura do comércio e da indústria da China, que estão se dando de maneira mais concreta, eficaz, fará com que a economia mundial cresça, inclusive no minério de ferro, porque passa uma onda de baixos preços atualmente, pós-pandemia, 2020, 2021, 2022. Agora, a partir do segundo semestre de 2023, as perspectivas é que a China consuma e produza mais minério de ferro, fazendo com que as economias mundiais se estendam e melhorem a sua performance. Essa é a primeira notícia do dia. A Petrobras anunciou uma redução de 21,3% no gás de cozinha, 16,2% na gasolina e 12,8% no diesel, valendo a partir de 0 horas já do dia de ontem. Jean Paul Prats fez anúncio ao lado do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. No início da manhã, a estatal anunciou o fim da paridade da importação do petróleo e a nova política de preço, o que significa dizer que nos postos de gasolina, no gás de cozinha, no etanol, inclusive no óleo diesel, que estavam caros com relação à paridade internacional, o preço diminuiu e vai facilitar a vida do brasileiro no dia a dia, já que nós estamos com uma época de dificuldades na economia, de uma maneira geral, as taxas de juros altas, a Selic a 13,75%, a inadimplência global e principalmente a brasileira em ascensão, o que é ruim para a economia, a inflação dando sinais de que tende a voltar, podendo acelerar ainda mais, mas as medidas tomadas com a baixa dos combustíveis, do gás de cozinha e do óleo diesel e da gasolina, farão essas medidas com que a inflação desça, podendo, na próxima reunião do Copom, já dar-se a primeira baixa dessa onda altista de taxa de juros Selic de 13,75%, que está impactando o comércio, a indústria, a agropecuária e os negócios. Há também uma certa desconfiança da instabilidade das normas governamentais. O arcabouço fiscal, cuja urgência foi votada ontem pelo Congresso Nacional, a urgência na tramitação do projeto, que deverá na próxima semana ser votado o projeto do arcabouço fiscal, também que cria uma certa volatilidade dos mercados financeiros, fazendo com que, dia a dia, haja uma apreensão com relação aos rumos que deverão tomar a economia brasileira. Depois de muitos assuntos e de quase 5 meses de governo, Lula parece que agora, o Fernando Haddad no Ministério da Economia, de mãos dadas com o Congresso Nacional e com a importante participação do Poder Judiciário, tenta levar a economia nacional, o Executivo tenta levar para uma posição de melhor relevo, já que as dificuldades
são inerentes ao momento que vive o mundo, com inflação alta na Europa, na América do Norte, na Ásia, na África, mas o Brasil também não é um inconstante, também faz parte desse arcabouço. O supermercado e os postos de gasolina e as farmácias, que necessariamente são procurados pelos consumidores, veem os preços hora a hora disparando aqui e acolá, causando impacto, dificuldade aos consumidores de uma maneira geral. Convite a Lula coloca o Brasil como representante da América Latina, no G7. O presidente brasileiro participa no Japão, viaja amanhã para o Japão, da cúpula das nações mais ricas do mundo. É uma importante reunião que reúne os países mais ricos de todo o planeta no sentido de fortalecer a economia mundial. E nessa viagem do presidente, que dá-se-á amanhã e com retorno previsto ao Brasil para domingo, fará com que o Brasil se aproxime do G7, o grupo de países mais importantes da economia mundial. Nós que fomos, no último governo, um dissonante com relação a essa coalizão de países importantes para a economia mundial. É uma notícia alvissareira que tende a fazer com que o Brasil melhore a sua posição no ranking dos países mundiais. A Petrobras esclarece ao mercado para questões sobre a nova política de preços, mas pergunta: 1 bilhão continua? A questão sobre qual o valor marginal da Petrobras é destacada pela XP, enquanto o BBI faz entendimento sobre o tema. Mais uma vez, a mudança de preço que bolhe com os produtos dos combustíveis, a energia fóssil, faz com que o mercado fique, a certo momento, em turbulência, sabendo se essa baixa dos combustíveis será duradoura ou se haverá alternativas maiores, amanhã ou depois, voltando a subir o preço dos combustíveis. É benéfica a providência tomada pela Petrobras, até porque o preço do barril do petróleo Brent no mercado internacional baixou a um nível importante. Hoje está em torno de $75 o barril do petróleo Brent, que é o referencial, quando já chegou a 120, 130 dólares na época do início, em fevereiro de 2022, no início da guerra da Rússia com a Ucrânia. Mas o petróleo baixou e agora os preços também se assentam, diminui no mercado nacional. Mas essa interrogação, se vai melhorar, se vai piorar, continua fazendo espaço e continua fazendo debate nas várias camadas de bancos, de startups, de analistas de economia, a agência de rating que medem o índice de confiança nos países e nos produtos por eles produzidos, e tudo isso é um ruído que ainda consta no cardápio diário da economia nacional. Campos Neto, por sua vez, presidente do Banco Central, diz que a estratégia dos juros no Brasil começa a dar resultados com a queda da inflação. Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, eleito e cujo mandato dá-se-á até junho de 2024, vê claramente que as providências com arcabouço fiscal, que será votado provavelmente na próxima semana pelo Congresso Nacional, cuja urgência já foi aprovada, faz votos e acredita que a inflação tende a cair com a segurança que o arcabouço fiscal mandado pelo Executivo, através do ministro da Economia, Fernando Haddad, dará à economia nacional. Então, votado o arcabouço fiscal, tanto o mercado estrangeiro tendencioso a aplicar no Brasil pela rentabilidade e pelos produtos que nós produzimos, minério de ferro, petróleo, soja, frutas, sal marinho e tantos outros produtos que nós somos. Rebanho bovino, o maior rebanho bovino do mundo, com 240 milhões de cabeças de gado, faz com que a atração dos mercados emergentes e dos mercados fortes, como China, Estados Unidos, Alemanha, Itália, França, Grã-Bretanha e tantos outros, volvem seus olhares para o Brasil, no sentido de fazer com que haja investimento estrangeiro no país, nessa parceria que precisa do governo e da iniciativa privada. E muito principalmente precisa do capital estrangeiro para entrar no Brasil. Então Campos Neto, que é o presidente do Banco Central, já vê que essas medidas serão tomadas e muito provavelmente na próxima reunião do Copom, que dá-se-á em junho, nós teremos uma pequena queda na taxa de juros, fazendo
dando um alento à economia nacional com relação a essa previsibilidade de que chegaremos ao final do ano de 2023 com uma maneira mais palatável de vermos a economia crescendo no Brasil, porque no momento há quase uma inércia. Só os serviços estão subindo, enquanto que a indústria, a agropecuária, o setor produtivo está em paralisação pela falta de capital. Os bancos emprestando menos, pouco dinheiro, a inadimplência crescendo, tanto nos bancos como nos institutos que medem inadimplência no Brasil, fazendo até um temor com relação ao que possa acontecer na nossa economia. Mas como o Brasil é um país sólido, e Pero Vaz de Caminha, na sua carta ao rei de Portugal, em 1500, na frota de Cabral, já descreveu com precisão, logo ao chegar em Porto Seguro, na Bahia, em 1500, que esse país tem terras importantes e aqui, em se plantando, tudo dá. Nós estamos com essa certeza de que realmente nós vamos virar essa página da pandemia e teremos um crescimento econômico esse ano acima de 1%. Para ser impulsionado esse crescimento, o do PIB, Produto Interno Bruto, tudo que se produz no país, para ser impulsionado em 2024 numa proporção bem maior. As taxas de juros deverão subir, o comércio deverá vender mais e a indústria produzir mais e os bancos mais acessíveis ao crédito, fazendo com que haja a circulação de riquezas no país que precisa de emprego, que precisa de uma paridade com o dólar menor do que tem atualmente e precisa de juros mais baixos para fazer essa transição. Outro cenário para o minério de ferro segue favorável. O BTG Pactual acredita que a partir de julho, portanto 2 meses, a China, com seu 1.450 bilhões de habitantes, e a Ásia, que são consumidores por excelência de minério de ferro, abrigarão não só o minério de ferro do Brasil, mas locarão muito mais condições do que o preço atual, fazendo com que o preço do minério se valorize, já que ele está atualmente desvalorizado. Mas essa expectativa é vista não só pelos bancos brasileiros, a agência de rating do Brasil, mas também dos Estados Unidos, da Alemanha e da própria Inglaterra. Na China, tem-se como certo que o segundo semestre será vigoroso na economia nacional, tendo ultrapassado em todos os parâmetros a época do Covid. A Marisa, a loja Marisa, que vende vestimentas para a classe média e a classe baixa, deverá fechar 91 lojas ainda este ano. É um processo que custará 62 milhões de desmobilização. A Justiça, ao aceitar o pedido de recuperação judicial da Light, que fornece energia elétrica para a cidade do Rio de Janeiro, com seus 7 milhões de habitantes, e para 31 cidades vizinhas ao estado do Rio de Janeiro, aceitou o pedido de recuperação judicial. O pedido foi feito sexta-feira, dia 12, e foi em caráter de urgência urgentíssima, porque, segundo o documento emitido pela empresa, os desafios oriundos da atual situação econômico-financeira da companhia e algumas de suas subsidiárias se mantêm e vêm se agravando. A Light tem um débito fabuloso de 12 bilhões de reais para solver e está pedindo recuperação judicial para poder acomodar essa sua dívida monumental com a sua perspectiva. Ela alega que os gatos, a energia que é subtraída ilegalmente das suas fornecedoras, tem onerado bastante o seu orçamento, fazendo com que as despesas estejam crescendo numa proporção bem maior, muito maior do que as suas receitas. Como o telespectador da TCM e o empresário deve saber, a Light é uma empresa americana instalada no Rio de Janeiro logo após a Segunda Guerra Mundial e que presta serviço. Já teve uma rede toda nacional de prestação de serviço, hoje está mais restrita ao Rio e essas 31 cidades do grande Rio de Janeiro, cobrindo aí cerca de 12 milhões de habitantes aproximadamente. A cotação da Bolsa de Valores de São Paulo. A Bolsa de Valores de São Paulo fechou ontem, dia 17 de maio, numa alta de 1,17% aos 109.460 pontos. Já o dólar americano, R$ 4,93. Continua abaixo dos R$ 5,00, mas há uma referência, uma previsibilidade de que o arcabouço fiscal sendo aprovado, esse dólar poderá chegar numa mediana de R$ 4,50, o que beneficia a economia nacional. Pode não beneficiar o exportador,
que vende daqui para mandar para o exterior. Mas como a moeda padrão no mundo é o dólar e o euro, mas principalmente o dólar, se nós conseguirmos chegar com o real valendo 4,40, 4,50, é um importante balizamento para a nossa moeda, que desde 1994 está mantida com o plano real e já vamos aí passar para quase 30 anos de que ele foi fundado. Eram essas as notícias de economia da semana. Agradeço a atenção do telespectador, dos ouvintes das redes sociais da CDL, o meu bom dia e até o próximo programa, o nosso podcast número 99. Bom dia e obrigado.